separar, multiplicar e dividir, ficou para nosso encargo. E começamos com um fato marcante, que é o lançamento do novo Livro dos Espíritos. Agora totalmente refundido, totalmente elaborado, modificado, e como Kardec mesmo dizia, esse novo Livro dos Espíritos, de 501 diálogos que havia no outro, passou a 1018 perguntas e respostas, totalmente organizadas e com muitas subscrição do próprio Kardec, né, que vinha fazendo comentários a algumas perguntas e respostas. Em meio a esse lançamento do Livro dos Espíritos, que Kardec sai para divulgação, um ano depois, em janeiro de 61, Jorge Gandhi, um dos que debatia muito contra a doutrina e era um jornalista do jornal católico, a Bíblia Católica, lança nesse jornal vários impropérios, várias situações contra a doutrina, né, desclassificando a doutrina, dizendo que a mesma não passava de um monte de blasfêmia, não passava de um monte de besteiras, ou que, na verdade, até a parte cristã que Kardec colocava a respeito da doutrina, servia, na verdade, era com o intuito de ganhar adeptos da Igreja Católica. Em meio a isso, nesse período ainda de janeiro, Kardec, já advertido pelo mundo espiritual de que teria pouco tempo para concluir a sua obra, apressa-se a lançar um novo livro, em janeiro ainda, que é o Livro dos Médiuns, como subtítulo, Guia dos Médicos e dos Invocadores. Se o Livro dos Espíritos era considerado uma obra filosófica, esse era um manual de instrução para todos aqueles que queriam fazer ter uma comunicação com o mundo espiritual de forma segura. Tem nesse intermeio, nesse período, uma visita suicida, que traz um desabafo com relação ao ato que ele tinha cometido e a situação que ele vivia no mundo de lá, de sofrimento, de dificuldade, e Kardec entende que isso seria muito importante e ajudaria muitos a evitar de cometer o mesmo ato. Tais informações serviria muito para que outros que pensassem que, ao tirar a vida, resolveria o problema de dificuldade, encontraria-se nessa situação. Nesse mesmo período, ainda em janeiro, mais ou menos nesse meado, com o Livro dos Médiuns na mão, muitos saíram, então, novos grupos em busca dessa invocação segura, né? Saíram a campo, levando esse livro na mão, que era um manual de instrução, só que acontecem problemas. Muitos grupos não conseguiram fazer a comunicação, por mais que seguiam a metodologia de Kardec, por mais que liam, por mais que oravam, por mais que buscavam os guias, nenhuma informação veio do mundo espiritual. O que leva muitos a fazerem queixas e pedir ajuda, socorro, na associação de Kardec. E Kardec, então, por causa disso, escreve alguma coisa, ele lança algumas coisas de orientação para esse grupo, né? Ele explicava que todos nós temos o germe da mediunidade, mas nem todos nós estamos prontos para nos comunicarmos com o mundo espiritual. Inclusive, ele lembra uma questão do Livro dos Médiuns, que eles mesmos deveriam atentar, é que todos somos médiuns, médicos são muitos, mas bons médiuns são poucos, né? E que bons médiuns não significaria que a pessoa já era perfeita, mas o bom médium era sobretudo aquele que seria menos iludibriado pelos espíritos malfeitores. Isso, inclusive, para preservar a idoneidade da doutrina. Como foi dito, é melhor evitar de receber um monte de verdade e desacreditar nisso do que aceitar uma mentira, né? O que acontece depois desse período é que Kardec tem uma fase em que ele busca a proclamar os novos adeptos, a lançarem novos grupos, a novas sociedades, novas associações, para ampliar realmente o movimento, porque ele já tomava uma nova fase. O movimento, a partir daquele momento, era um movimento em que as pessoas que tinham medo de professar que eram espíritas, já falavam declaradamente que eram espíritas, sem medo de represália, né?
multiplicar e dividir. Com isso, o movimento ganha corpo, ganha muito vulto, incomoda ainda mais, sobretudo a Igreja Católica, e Kardec estava sob a bandeira da fora de caridade não há salvação. Com isso, batia de frente com o fora da Igreja não há salvação. Consequentemente, em Barcelona, acontece o fato que é a fogueira da Inquisição. 300 obras de Kardec foram confiscadas, elas foram violadas, os seus lacres, mandado para um bispo, e o bispo tomaria a decisão do que fazer com aquelas obras. E a decisão dele foi queimar em público, na fogueira santa, que é o Alto da Fé, em Barcelona, que foi um marco da história do Espiritismo. Kardec tentou combater, tentou discutir, tentou falar alguma coisa contrária, mas foram colocados para ele que seria melhor deixar aquilo, que aquilo traria vultos para o movimento espírita. Com certeza, após esse fato, muitos adeptos, muita gente passou a ajudar no desenvolvimento da divulgação da doutrina dos espíritos. Depois disso, os jornais, muito poucos falaram, muito poucos indignaram contra isso, alguns poucas vezes falaram com relação à liberdade de imprensa, mas Kardec, 9 meses depois, recebe na sociedade, lá um espírito que era exatamente Antônio Papal, que era esse bispo, foi o bispo que mandou fazer a queimada dos livros. E ele, nesse momento, se encontra totalmente arrependido, totalmente consternado e pedindo ajuda, pedindo até oração na situação que ele se encontrava. Kardec coloca tudo isso, como todas as outras notícias, a público, ele divide com todos os leitores da sua revista, e no final desse artigo ele proclama o perdão, e que ele dizia que deveríamos perdoar aqueles que nos ofendiam, que nos quisessem fazer mal, assim como nós queríamos que nos perdoasse quando fizermos mal às pessoas, deixando claro que Kardec, além de filósofo, além de colocar a codificação, ele era um praticante ativo da doutrina dos espíritos.